Agora, qualquer coisa é possível, Brown. Tudo pode acontecer. Vamos falar sobre eleições americanas, está chegando a hora, amanhã é o dia, e a gente tem aqui dois vídeos da campanha da Kamala Harris, que a gente vai mostrar depois na sequência o Consta Analisa. O primeiro deles foi quando a Kamala Harris, a candidata democrata, foi questionada sobre política de armas do futuro governo dela, do eventual governo dela. Vamos ver. Adding to your gun control agenda? Yeah, I think it's a great idea, but I mean, listen, I don't think we lack for great ideas. As I've said many times, we've been having great ideas for decades. The problem is that Congress has not had the courage to act. And that is why, from the beginning, I have said, my agenda includes attempting to get Congress to act, but if they don't within the first 100 days of my administration, I'm going to take executive action. Because what we need is action. E agora um outro vídeo, que é um compilado que foi feito pela CNN americana, com duas falas completamente antagônicas da Kamala, em que ela mudou o discurso de acordo com a plateia. Em primeiro lugar, falando a uma comunidade muçulmana, defendendo os palestinos e criticando Israel, e depois falando a um público judeu, ela defendendo o Estado de Israel. Vamos ver. Mixed messages. A K-file investigation this hour finds Kamala Harris is targeting crucial battleground voters with vastly different messages on Gaza and Israel. This ad is running in Michigan, which has the largest Arab population in America. What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. All right, well, it's a very different story for an ad in Pennsylvania targeting Jewish voters. Let me be clear. I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7th. Different message. Andrew Kaczynski is out front now. So, Andrew, those obviously do sound historically different, to say the least. Tell me more about what you found. Yeah, that's right. And look, this really illustrates the sort of fine line that the Harris campaign is trying to walk here in the closing weeks, closing days of this campaign on the issue of Israel. Here you have two entirely different constituencies, and they are getting two entirely different messages. There are often times these constituencies have very opposing views on this. If you are a Jewish person in Pennsylvania, you saw that ad that you're getting. You are getting that ad that talks about how strong she is in Israel. If you're a Muslim voter in Michigan, you are getting that ad on Facebook that's talking about how she won't be silent on the issue of Gaza. Now, what's really interesting here is that ad that we just played, the one that's going to Jewish voters in Pennsylvania. Now, it sort of sounds like those two clips of her talking about Israel are together, but they actually cut part of it out. Take a listen to what they cut. What has happened in Gaza over the past 10 months is devastating. President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. And you've seen, too, that they cut out that portion of the ad where they talked about Gaza from her DNC speech. Those two parts were together. They sliced them. They cut that part out. Now, look, she's also getting hammered a lot on this issue by Republicans. We talked just a couple days ago about how those robocalls were airing in Wisconsin that are made to sound like they're in support of Jill Stein, talking about her position on Gaza, saying that they're... E aí, Constantino, dá certo esse tipo de estratégia ou ela corre o risco até de o contrário, né? Perder os dois eleitorados que ela mirou, né? Rezou uma missa para cada plateia. Será que pode ficar sem as duas? Mas Brown, isso é o histórico da esquerda, né? Tem um livrinho pequenininho que o Olavo de Carvalho gostava de recomendar, chamado Homo Soviéticos. Ali tem mais ou menos a moral comunista, né? A moral do típico indivíduo soviético, que é não ter moral nenhuma, que é fazer qualquer coisa que ajude ao poder. Então, isso é fichinha para os democratas, né? Fazer um discurso diferente dependendo da audiência. Isso é o que eles fazem todo dia, né? Tudo bem, isso é quase o que político faz em geral, mas no caso da esquerda é muito pior, né? Então, eles estão com esse dilema, porque o governo vem defendendo Israel na prática peronomútil. Se fosse o Trump, teria dado muito mais apoio, suporte militar, financeiro, para acabar logo com a guerra, de fato, derrotando o Hamas e o Hezbollah e talvez o Irã, enquanto que o Partido Democrata, por ter ajudado muito o Irã e tudo, ele não quer. Ele é antipático em relação à missão israelense. Então ele fica assim com uma postura dúbia, e ainda mais em Michigan, tendo que falar para um público mais muçulmano. Aí então eles deixam o lado mais
antissemita presente no partido hoje, com figuras como AOC, Rashid Tlaib, Ilhan Omar, fala mais alto. Quanto ao primeiro clipe que a gente mostrou aí, né, a questão das medidas executivas, né, do decreto-lei, para o brasileiro entender, o brasileiro mais velho, né, é engraçado como tudo que a esquerda acusa o Trump de desejar fazer, eles anunciam que vão fazer ou fazem. Eles governam muito mais por meio de medidas executivas para tentar, de alguma forma, driblar o Congresso do que o Trump. Então, eles falam que o Trump quer instrumentalizar a justiça. O Trump está sendo indiciado e perseguido por promotores democratas financiados pelo Soros. Eles falam que o Trump representa risco de liberdade de expressão, não sei o quê. Eles estão clamando por censura. Então, é impressionante como é uma coisa realmente típica do Homo soviéticos. Né? O tio Lenin ensinava: acuse-os do que você é, do que você faz. E a Kamala Harris e os democratas fazem exatamente isso. Fala, Salles. Não, exatamente. A estratégia deles é essa. Né? A estratégia deles é... o discurso da esquerda, mundialmente, é um discurso muito fluido. É um discurso que vai sendo adaptado conforme a necessidade. Eles não têm pudor nenhum em adaptar suas próprias convicções. Né? Aliás, essa é uma característica, o contrário dessa característica, é típico da direita. A direita, sim, tem mais apreço à coerência, né? Mais apreço à fidelidade aos seus princípios, mais apreço àquilo que você chama de imagem. Né? Então, a esquerda não está nem aí para isso. Fala o que tiver que falar, mente o que tiver que mentir, cria a narrativa que tiver que criar e toca em frente. O que é interessante, porque nessa onda dos democratas, né, nesses estados mais democratas, você vai a Nova York, por exemplo, você conversa com um típico nova-iorquino democrata, assim, sobretudo de mercado financeiro ou advogado, que é o pessoal com quem eu tive sempre muito contato como trabalho, e a pessoa, ela vem numa linha de raciocínio e de repente ela pula completamente o raciocínio do que ela estava falando e se contradiz lá atrás. É muito fácil, do ponto de vista retórico, você pegar essa pessoa num debate, num tipo de debate one-to-one, né, um contra o outro, ou num pequeno grupo seleto. Se você tiver a oportunidade de colocar os pontos e fazer as perguntas corretas, essa turma se embanana inteira. Por quê? Porque não há fidelidade, né? Não há um compromisso com os princípios e valores. E aí a pessoa que não segue uma filosofia, princípios e valores que têm uma certa coerência entre si, são facilmente pegas em contradição e, portanto, na inconsistência dos seus argumentos. Esses vídeos diferentes, esses posicionamentos da Kamala Harris, eles são típicos, né, do pessoal de esquerda e fazem isso no mundo inteiro, como fazem aqui no Brasil também. Bom, e tem um outro ainda sobre a campanha americana, ó, da comunidade Amish em apoio a Donald Trump. Coloca aí pra gente, Cláudio, por favor. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Consta, qual a importância aí desse grupo, desse apoio? Olha, todo grupo, né, que apoia é bem-vindo. Agora, eu estava tentando descobrir, enquanto você falou isso aí, o número médio de filhos que os Amish têm, né? Tá aqui a resposta. De 6 a 8. De 6 a 8 filhos. Basta essa informação para você entender por que eles têm que apoiar o Trump. Nós estamos num nível tão estranho de insanidade esquerdista nos Estados Unidos, né? Que tem gente ligada ao Partido Democrata, ou comentarista de opinião em canal aí de esquerda e tudo, que diz que a pressão republicana para que a América tenha mais filhos é algo fascista. O J.D. Vance, vocês vão lembrar, né? Ele teve uma tirada lá atrás, que ele falou o público-alvo da Kamala Harris, da campanha democrata, são as mulheres com 6 gatos, né? Isso era um grupo que ele estava tentando definir ali como a típica mulher que acreditou no feminismo, portanto, achou que todo homem era canalha, engravidou de uns 5 e matou os bebezinhos no ventre, porque defende o aborto. Então é um pacote, né? E acha que o pet substitui o filho e não sei o quê, e está solitária, rancorosa, amargurada e vota na esquerda. Então,
não quer dizer que toda mulher que tem gato é de esquerda ou ruim, nada disso. É um grupo, você entende? O Amish é um grupo, né, que, acima de tudo, tem muito filho. E é uma informação imediata que vem à mente quando a gente fala deles. Então, automaticamente estão em confronto. Eu estou meio que brincando, né, mas por trás das brincadeiras tem um fundo de verdade. Existe uma crise no Ocidente de fertilidade, de natalidade, né? E a esquerda, com seu discurso e suas bandeiras, não está ajudando em nada nisso. Aí a gente pensa, né, que do outro lado tem os muçulmanos formando haréns e filha até dar com pau, né? E se armando e invadindo de forma ilegal, inclusive, mas com uma certa leniência do Ocidente e tudo, esse negócio não vai acabar bem lá na frente. Fala, Celes. Eu vi um filme outro dia no avião, que era justamente, talvez o Rodrigo saiba o nome desse filme. O filme se passa numa revolta, eu não lembro exatamente qual era o motivo, uma revolta de diversas regiões e grupos nos Estados Unidos contra o governo central. E aí, mas é um filme, não é da época da secessão, é um filme como se estivesse acontecendo agora. E os caras vão até Washington para depor o presidente. E aí, esse pessoal americano, que é mais conservador, que tem arma, que tem esses grupos bem armados e tal, com os grupos militares ou paramilitares estaduais, chegam até Washington, cercam a Casa Branca, explodem tudo lá e pegam o presidente dos Estados Unidos e dizem que ele é um traidor e tal, e no meio do caminho os caras dão um tiro nos imigrantes. É um filme muito interessante, é um filme novo, assim, novo, não sei se é desse ano, do ano passado, mas é um filme recente. Você sabe qual que é? É o Guerra Civil, que é com o brasileiro, com o Marco Ru, com o Wagner Moura ou não? Esse mesmo, que tem o Wagner Moura, exatamente. Esse aí. Mas enfim, por que eu estou citando esse filme? Eu assisti esse filme no avião, assim, meio dormindo, meio acordado, mas o que é interessante é o seguinte: de um lado, os democratas, que ficam com esse discursinho frouxo e tudo, se der uma cagada nos Estados Unidos, com essa invasão de imigrante, com esse monte de muçulmano, com o escambau que está acontecendo lá, vai tudo correr por baixo da mesa. Né? É aquele... O sujeito democrata é o sujeito que, assim, você falar de arma na frente dele, o sujeito tem contrações, né? Quer dizer, o sujeito não sabe atirar, não sabe ir pro pau, vai precisar dos republicanos, a turma mais casca grossa, para defender o país, para defender o que tiver que ser defendido. Porque esses democratas, tudo meio afeminado, e as mulheres tudo meio esquisita e tal, essa turma não vai conseguir defender nada. Não vai conseguir defender nada nos Estados Unidos. Então é interessante isso. Se você transpõe esse mesmo raciocínio para a Europa, né, outro dia circulou um vídeo, a semana passada circulou um vídeo de um casal, eu não sei em que país é aquilo, mas é na Europa. O casal com a criancinha no carrinho de bebê, aí vem um sujeito que é claramente muçulmano e dá um tapa na criança. E o pai pega a criança no colo e sai assim meio para trás dizendo: ai, não mexe com meu filho. O cara sentou a porrada no filho dele e ele não fez nada. Quer dizer, o que faria um pai numa situação normal? Vai para cima do cara, cobre o cara de porrada, foda-se. Né? O cara não, ficou com medo do muçulmano. O muçulmano sentou um tapa numa criança, sei lá se tinha 3, 4 anos, e ainda saiu falando umas barbaridades lá. Então veja, essa sociedade xoxa, fraquinha, está gerando esse tipo de situação aí. E olha, ainda sobre a eleição americana, quem divulgou uma mensagem foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Divulgou um vídeo nas redes sociais manifestando apoio a Donald Trump. Vamos ver. Eleições nos Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Em cena, o maior líder conservador da atualidade, Donald Trump. Em seu governo, os Estados Unidos projetava poder. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. A volta de Trump, a certeza de um mundo melhor, sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeitam a família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso.
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, inelegível, sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos. Então a mensagem do ex-presidente Bolsonaro, deixa eu inverter a ordem, começar aqui contigo, Salles. Será que está correta essa previsão do ex-presidente? Uma vitória do Trump amanhã tem esse efeito no restante do mundo, esse efeito dominó, pela liberdade em outras partes, aqui no Brasil também? Produz esse efeito, Salles? Eu acho que produz, sim, pelo seguinte: um país forte, governado por um líder forte, ele coloca a ordem no coreto. O que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia? Não tem ninguém para colocar o Putin no seu devido lugar. O próprio avanço daqueles árabes todos em cima de Israel, né, leva em consideração uma certa fraqueza do apoio americano para Israel. Aqui na América do Sul, se você olhar as barbaridades que o Maduro está fazendo, num eventual governo Trump, talvez pensasse duas vezes. Eu estou falando só da parte de política externa. Para o Brasil, aí sim é evidente que tem consequências, né? Todas essas perseguições que a direita sofre no Brasil, a direita lá nos Estados Unidos sofreu logo depois da derrota do Trump. Portanto, o Trump já virá, se Deus quiser será reeleito, o Trump será eleito, o Trump já virá com esse sentimento que de fato precisa combater a censura, precisa combater o ativismo judicial, precisa combater justamente esse exercício arbitrário desses poderes todos sobre a direita aqui no Brasil, e os presos do 8 de janeiro são o caso mais emblemático disso. Quer dizer, eu tenho certeza que se o Trump for eleito nos Estados Unidos, geopoliticamente tudo muda no planeta, e em especial do nosso país, as coisas mudam sim. Porque os Estados Unidos, que são a maior potência do mundo, com um presidente que sabe mexer os pauzinhos, sabe usar a sua influência, sabe mexer inclusive na pressão comercial, na pressão política, no rastreamento de ativos, né, de pessoas no exterior, enfim, ele sabe jogar o jogo. E eu acho que, como ele sofreu na pele perseguição muito parecida com o que a direita está sofrendo aqui, ele vai sim, ele tem sim todos os incentivos e a decisão de não deixar barato esse tipo de coisa acontecer. Fala, Constant. É muito importante a vitória do Trump para a direita no mundo todo. Acima de tudo, né, mostrar uma espécie de retorno depois da tentativa do sistema de moê-lo, destruí-lo, empichá-lo, matá-lo. Não vou dizer que foi o sistema, mas enfim. Um case, uma história de superação incrível. Então isso exala, isso é contagiante, né? Além, claro, do que ele pode fazer com o poder na mão, na Casa Branca. Ele pode fazer bastante coisa. Ele pode fazer coisa, inclusive, contra o sistema corrupto e autoritário no Brasil. Então, é muito importante. Acho que a fala do presidente Bolsonaro foi na veia, foi no ponto, né? É a maior esperança que eu acho que os brasileiros de bem deveriam ter hoje. É na vitória do Trump. Porque se esperar direita caçabista, Davi Alcolumbre, Lira, Tarcísio mesmo, não vai. Dali não vem nada contra esse arbítrio todo, essas prisões ilegais, a censura. Esse pessoal está todo meio compromissado ali com a volta do Teatro das Tesouras, e não é o que a gente quer. A gente quer a volta do Bolsonaro, como o Trump voltando lá. A gente quer a direita que se mostra outsider, contra o sistema, não parte do sistema por excesso de pragmatismo que o canguru recomenda. Então, de novo, é importante traçar a linha e ter uma postura mais firme do ponto de vista de valores. O Trump fez isso. O Bolsonaro está fazendo isso, em que pese, em alguns momentos, parecer que ele aderiu, mas não aderiu, é porque ele está de mãos atadas e está sobrevivendo. O Trump vencer é o que pode, inclusive, dar uma certa esperança e um gás maior aos bolsonaristas no Brasil. Então, é muito importante. O Lula já disse que está torcendo para Kamala Harris. O Guga Chakra, oi Guga, condenou, porque é uma postura pouco republicana, né? Puxa vida, o Lula ajuda a ditadura cubana, leva o Irã para o BRICS, recebe navio do Irã no Brasil, e o Guga faz uma notinha no Globo dizendo isso não é adequado, um presidente apoiar oficialmente
um candidato. Enquanto isso, o PT está fechado com o Partido Socialista Americano, que diz que a democracia é uma farsa, que a eleição é para inglês ver. Então, olha, Bolsonaro está lúcido, é isso mesmo. Vamos torcer muito para que o Trump vença essa e, junto com o Elon Musk, comece a lutar para reverter a situação do Brasil. Bom, e olha, sobre a eleição americana, a gente acabou de colocar no ar, aqui no chat do YouTube, do Bradock Show. Aliás, peço que você vá curtindo, hein? A gente chegou aqui, ó, 25 mil telas nos assistindo e só 5 mil curtidas, 1/5, hein? Dá para subir esse número, peço que você vá deixando likes, não esqueça não. Às vezes o programa tá bom, você fica aqui assistindo, esquece de curtir, mas peço que você deixe likes, tá? É um gesto importante aqui, ajuda muito o desempenho do nosso canal. A gente colocou no ar agora a enquete sobre quem você acha, quem ganhará a eleição nos Estados Unidos, Donald Trump ou Kamala Harris. E aí não é torcida, tá, gente? É o palpite. Quem você acha que vai ganhar? É o Donald Trump ou é a Kamala Harris? Na sua opinião, quem vencerá a eleição nos Estados Unidos? É dessa forma que está formulada a pergunta. Então vá participando, deixa aí a sua opinião. No final do programa a gente traz aqui o resultado final. E falando sobre isso, o Consta nos atualiza sobre a situação da eleição em si. Como é que tá? Faltando um dia agora. Tem favorito? Donald Trump continua como favorito? Como é que você vê o cenário de momento para a votação de amanhã? Brown, eu vou ser muito sincero com o nosso público, que é a única coisa que eles merecem e eu devo fazer. Qualquer coisa é possível nesse momento. A última pesquisa do Atlas, que saiu nos estados pêndulo, nos swing states, dão Trump com margem, dentro da margem de erro, com liderança em todos eles. A campanha do Trump tem mais momentum. Na mesma época, em 2020, quando o Trump perdeu, a situação estava pior para o Trump nas pesquisas. Na bolsa de apostas, o Trump é o favorito. As ações da Truth Social, a empresa do Trump de rede social, dispararam. Então, assim, somando tudo isso, eu diria, deixando a torcida de lado, que eu torço, é óbvio, eu diria que a aposta mais segura seria no Trump. Isso é o gut feeling, isso é o sentimento. Qual é o problema? O problema é que já tem decisão de Suprema Corte Estadual anulando votos porque imigrantes ilegais votaram, 2.000 e tantos votos. Já tem denúncias de que algumas coisas esquisitas aconteceram. Aí eles vão lá e dizem que isso é chororô de mal perdedor. Não é. A mídia joga pesado, é uma eleição no mínimo manietada. Lá na eleição de 2020, esconderam o laptop do Hunter Biden, filho do Joe Biden. Esse ano, voltaram a falar do Trump nazista e blá, 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 e a Kamala Harris é vendida como uma pessoa moderada. Então, a imprensa joga muito pesado. O que nós vamos ver é um plebiscito se a velha mídia ainda tem alguma influência ou não. Porque se o Trump vencer, é a derrota da imprensa, acima de tudo. O que esses caras estão fazendo é podre. É impressionante as manchetes. Né? O Trump é perigoso, e não sei o quê. Porra, esquecem que ele teve no poder há pouquinho tempo, não vai acontecer nada disso. E a Kamala Harris, moderada, o otimismo, a estabilidade, olha as palavras que eles usam para se referir a Dilma americana. Uma besta quadrada, radical. Então, eu diria o seguinte, a probabilidade maior é o Trump vencer. Tem um pouco de torcida nisso, talvez, mas analisando friamente os fatos. Agora, qualquer coisa é possível, Brown. Tudo pode acontecer. Boa. Ô Salles, e de olho nisso, né? Até hoje tinha algumas notícias dizendo que o Palácio do Planalto está com medo do resultado, que vê a possibilidade da vitória do Trump. Imagino que aí tem informações, né? A equipe de assessoramento do Itamaraty, né? Então, o próprio governo brasileiro está trabalhando com essa possibilidade e preocupado, né? Um sinal de alerta ligado em Brasília com a possibilidade de vitória do Trump. Será que seria ruim, assim, para o Lula, uma vitória do Trump? Tem possibilidade, por exemplo, de sanções econômicas contra o Brasil? Como é que você vê esses possíveis cenários a partir de amanhã? Eu acho que vai complicar muito para o Lula, não só. Eu não acho que não é nenhuma questão de sanção econômica, viu, Brown? Eu acho que, de fato, os pleitos do Lula mundo afora, né, a participação, a própria COP que o Lula está trazendo para o Brasil, lá em Belém, né, quando você pensa que os Estados Unidos, sob o Trump, não vai dar para o Lula o suporte que o Joe Biden ou a Kamala Harris dariam para a COP lá em Belém, só por aí você já vê que o Lula dançou, né?
você vê as posições que o Lula adota com relação a Israel vão ser muito mais criticadas e eventualmente até retaliadas pelo governo americano. A atitude que o Lula toma em relação ao Putin também não vai passar desapercebida junto ao governo americano. A relação que o Lula tem com os seus vizinhos aqui latino-americanos, em especial o Maduro, não será ignorada, ou Cuba, por exemplo, não será ignorado por um governo do Donald Trump. Então, de fato, para o governo Lula, é uma preocupação, sim, é uma dor de cabeça enorme. Para nós brasileiros, é um consolo, é um alento, né, é uma luz no fim do túnel você ter o Donald Trump sendo eleito lá nos Estados Unidos. Ou seja, o que é bom para o Lula é ruim para o Brasil. O que é bom para o Brasil, graças a Deus, é ruim para o Lula.